Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Guilhermina. Sempre é muito bom estar aqui. E eu estava comentando, antes de começar a fazer a gravação, a alegria que eu tive de receber a presença do Astênio e do Américo Nunes. Obrigado. Que são da Casa Obreiros de Jesus de Bom Sucesso, porque eu já conheci essa casa na rua Flávio Farnese desde meu período de contato com a Mocidade Espírita, e tive a grata satisfação de ter pessoas que trabalharam comigo e que tinham aquela satisfação de frequentar o centrinho, que é como eles chamavam a casa, e sendo uma casa às margens de uma comunidade extremamente violenta, aonde existe situações bastante difíceis para todo mundo, ao mesmo tempo é uma casa aonde muitas crianças deixaram de se envolver nesses comportamentos tão desagradáveis, exatamente por causa de uma coisa chamada evangelização. A evangelização é a vacina contra o mal. Nós estamos aqui estudando doutrina espírita, nós estamos frequentando o ambulatório, eventualmente a enfermaria. E o trabalho desobsessivo é o CTI das casas espíritas, daqueles que estão com a enfermidade num nível muito grave. Nós temos que entender que o centro espírita é um educandário. E nós estamos tentando levar essa parte do educandário para a casa de todos, e graças a Deus a Rádio do Rio de Janeiro existe. E graças a Deus nós temos nossos ouvintes. E graças a Deus nós temos ouvintes no mundo inteiro, que são brasileiros, que migraram e que ouvem a nossa rádio pela internet. Então, gente, isto não tem preço, isso é muito bom. Tá, desculpa, mas eu adoro isso. Tá, então, Astênio. Sim. Haverá espíritos que jamais se arrependam? Você já pensou, né? Passar milhares de anos e a criatura só somando as mazelas, só prejudicando o seu próximo, né? E Deus permitindo esse tipo de comportamento, né? Que a criatura seja eternamente má, né? E que obviamente nunca se arrependam do mal que praticam, né? E os espíritos disseram: existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. A gente estudando as obras do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, nós verificamos muitos casos desses, né, de gênios das sombras, né, que estão há séculos nessa condição, mas que lá vem um momento em que a divindade não permite mais que aquilo prossiga, né? Então começa a surgir um cansaço natural, nós vimos em outros programas, um cansaço natural do mal. O mal cansa, o bem não, né? O bem regenera
regenera, o bem refortalece, mas o mal desgasta. Então chega um tempo em que a criatura está desgastada com o próprio mal que ela tem praticado. Então existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso. Muito interessante, porque se a lei do progresso é uma lei estabelecida pelo Supremo Criador da vida, seria permitir que uma determinada criatura negasse ou revogasse uma lei natural, né? Uma lei de Deus. Então seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta, né? Que existem as criaturas, então, né, que não se tornariam boas, né, não se tornariam pessoas cumpridoras das leis divinas, e que isso seria possível, não é possível, né? Pode durar muito tempo, mas chega um momento em que a divindade não permite que aquele estado de coisas continue. É bem exatamente isso que o Castanho disse. Seria negar a lei do progresso. Deus não seria justo, soberanamente justo e bom, se permitisse que isso acontecesse. E a lógica diz que não. Chega um momento em que o espírito ele não ver-se a si, mas algum ponto de afeto, alguma centelha de amor que exista e sempre existirá, pode ser a ferramenta necessária que o tire da obscuridade e que o faça. E é interessante, né, Guilherme, que normalmente Deus utiliza aquela que foi mãe dele numa determinada existência, né, para poder atuar, né, nesse momento de transformação. Sempre tem uma centelha de amor interno que ele, mesmo que negue, mesmo que ele mesmo se veja como um monstro, etc, etc, mas sempre haverá uma centelha interior. O monstro também chora. Exatamente, que vai... É o ascendente moral irresistível. Exatamente, alguém com ascendente moral. Bom, pergunta 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito? Não haverá aquelas que lhe sejam impostas por tempo determinado? A lógica diz que sim. Apenas que podem ser impostas ao espírito por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre volta ao arrependimento. O arrependimento, de sorte que o desejo de melhorar nunca é estéril. A criatura pode ter uma pena, a gente já vimos em termos de pena e expiação a diferença, a criatura pode ter feito tanto que tem imposto a si, num determinado período, uma determinada encarnação, etc., um tempo. Não tem jeito. Você teve liberdade para você fazer quanto quis, mas tem uma hora que, por você mesmo, para o seu próprio bem, você vai ter um tempo X daquela pena. Aí, como Deus só quer o bem das suas criaturas, nesse momento, durante aquele tempo, vamos colocar sempre o tempo com aspas, durante o tempo que ele estiver daquele sofrimento, etc, 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 aquela pena pesada, se ele se arrepende, se ele começa a dar o mínimo sinal de arrependimento, aí o desejo de melhorar nunca é estéril. Essa é a chave. A chave sempre é o arrependimento. Sim, e tem que ser o arrependimento verdadeiro. Sim, porque a gente fala de arrependimento de verdade isso mesmo. Porque a gente verifica nas obras do André Luiz, né? Normalmente o André Luiz e o Manuel Filomeno de Miranda, eles exploram bastante essas questões, mas o André Luiz, por exemplo, ele mostra determinadas equipes de trabalhadores do bem que vão diariamente às regiões sombrias, às regiões de trevas, com o objetivo de resgatar aqueles que manifestaram esse mínimo arrependimento. Sim, mas não adianta chorar para dizer que está arrependido, né? Não. Porque eles possuem técnicas, né? Sim. Aquelas redes magnéticas que eles lançam e só conseguem segurar na rede quem efetivamente se arrependeu. Questão de sintonia. Questão de sintonia. Porque o arrependimento, quando a gente fala aqui, o arrependimento fala pela extinção do rancor, a extinção da mágoa, a extinção da vingança. Isso tudo é pré-arrependimento. Porque não adianta você falar em arrependimento simplesmente se você ainda guarda, como o povo hoje fala, ranço. Se você guarda o rancor, você guarda a mágoa,
você guarda a vontade de vingança. Não, mas eu perdoo, mas não quero nem ver na minha frente. Não existe mais. É clássico isso. Isso não está perdoando, você não tá se arrependendo. Então, essa definição de arrependimento tem que ser muito mais profunda, tem que ser muito mais real. E isso é difícil, não é fácil. Sim. Não é difícil. Por isso que os espíritos falam que hoje é o momento de começar a mudar. Não importa quando sendo hoje, mas a cada hoje é o momento de começar a mudar. Perfeito. Agora, nós vamos fazer a nossa vinheta e depois vamos encerrar com a explanação de Santo Agostinho. Depois eu explico por quê. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Pois bem, vamos iniciar o estudo da pergunta 1009. Esta pergunta tem como resposta diversas dissertações de diversos espíritos. Santo Agostinho, Platão, Lamennais. Então, nós vamos estudar as respostas desses espíritos gradativamente. Então, hoje, vamos estudar a resposta de Santo Agostinho. Vou fazer agora esse estudo de uma maneira um pouco diferente. Vou ler a pergunta, vou ler um trecho da resposta de Santo Agostinho e vou nomear alguém para fazer o comentário. Sim. Tá bom? Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? E responde o Espírito, Santo Agostinho: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é de fato a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, tortura sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíram a divindade às paixões dos homens. Guilhermina. Aí Santo Agostinho ele começa uma linha de raciocínio que é profunda e sensata, naturalmente. A pergunta seria: sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade. Já começa ele questionando o sentido de eternidade. A expressão eternidade, para nós, é necessário que a gente reflita, mesmo que a gente não a compreenda de maneira completa, mas não tem o menor sentido essa expressão de eternidade. Então, ele fala para a gente interrogar o nosso bom senso mesmo. Se uma condenação perpétua, você comete erros, momentos de erro, pode ter sido uma vida de erros, mas uma vida de erros perante o que a gente considera de eternidade, o que é eternidade, não teria o menor sentido você ter também uma perpetuação de penas. E aí, ele fala mais uma pergunta, de novo, para a gente raciocinar em termos de eternidade, e ele diz, e começa o raciocínio, os antigos, quando ele fala os povos antigos, cujo conhecimento espiritual ainda eram primários, porque eles também estavam no caminhar da existência eterna. Somos nós, eu não queria dizer desse detalhe não, mas éramos nós mesmo. Os antigos eles consideravam a divindade, os deuses, como meio que reflexo de nós humanos, dos humanos. Então, os deuses da época eram terríveis, eram vingativos, eram ciumentos, eram capazes de promover sofrimentos, digamos assim, eternos, muitas aspas, para aqueles que eles, deuses, consideravam culpados. E aí ele diz: na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões do homem.
Porque naquele tempo, nós, quando éramos naquele tempo antigo, quando diz antigo, é muito antigo mesmo, é início da humanidade, é a criação da humanidade, é a infância da humanidade, nós não tínhamos, o nosso sentido era a compreensão da natureza, o nosso papel muito primário perante aquela natureza a qual deveríamos vencer para sobreviver, o sentimento de clã, porque compreendemos precocemente que se nós não tivéssemos o senso de clã, nós não sobreviveríamos perante aquela realidade, criar as formas de sobrevivência e, infelizmente, como faz parte da nossa precariedade, que infelizmente ainda temos isso, a questão de domínio e poder. Então, isso fazia parte do nosso tempo daquela época. E fazíamos a pretensão de achar que as divindades eram meio que o espelho disso. E era uma coisa de mão dupla, espelho duplo. Nós nos víamos naquela divindade terrível e, ao mesmo tempo, víamos, aspas, que aquela divindade também nos achavam assim. Ou seja, nós éramos, ao mesmo tempo, o criador da divindade terrível e, ao mesmo tempo, achávamos que a divindade nos puniria da mesma maneira como nós achávamos que seria. Tem levado o tempo da humanidade para que nós crescêssemos nesse sentido. Sim. E aí, mais adiante, a gente vai ver que a coisa tinha que mudar, precisava mudar, mas pensando como éramos lá no início da humanidade, faz todo sentido. Bom, voltando, uma frase só. Na ignorância que se achavam, atribuíram à divindade as paixões dos homens. Exato. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Poderiam faltar as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. Ele não seria bom se condenasse apenas horríveis perpétuas a maioria das suas criaturas. Astéreo. Sim. Quanta coisa, né? O ideal realmente seria se a gente pudesse olhar detidamente cada frase dessa, né? Mas aí, só voltando à própria pergunta, né? Fala assim, sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade. Achei interessante porque a Guilhermina chamou atenção num outro programa e dizia, sempre que a gente verifica, né, essas palavras jamais, sempre, a gente deve ficar atento, né? Então, a pergunta de Kardec foi se, então, seria, sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade, como diz assim, existiria alguma situação em que a ação do homem fosse tão grave que a pena pudesse ser imposta por toda a eternidade, né? As penas temporárias seriam só para determinados comportamentos que não fossem tão graves, né? Então, por isso que o Santo Agostinho está desenvolvendo isso de modo mais detalhado, mais longo, daí por diante. E é interessante que Santo Agostinho, como teólogo, como um dos pais da igreja, ele já tinha dificuldade para admitir a questão da eternidade das penas enquanto estava encarnado. Ele já colocava em dúvida a eternidade das penas enquanto estava encarnado. E, obviamente, como desencarnado... Isso faz parte das confissões dele, né? Isso, né? Então, ele, como desencarnado, ele atestou, ele comprovou que, de fato, era... sem sentido, né? Mas é interessante que a grande preocupação dele aqui é com o que nós pensamos por eternidade, né? Meu Deus, né? O que é estar para sempre repetindo o mesmo espetáculo terrível, né? Esse para sempre é extremamente lamentável. Por isso que quando a gente começa a falar que os antigos, né? Se a ideia dos antigos tivesse sido totalmente ultrapassada, estaria ótimo. O problema é que
hoje ainda existe uma enormidade de homens, de seres humanos, né, que admitem essa eternidade das penas. Então o antigo ainda é novo, o antigo ainda é moderno, né, lamentavelmente, né? E ainda bem que vem os pais da igreja agora, né, os grandes teólogos da igreja, Santo Agostinho, o São Luís e tal, para nos esclarecer isso. Então ele disse: a eternidade das penas excluiria a bondade, e Deus não seria bom se condenasse a penas horríveis, perpétuas, a maioria das suas criaturas. Claro, né, a maioria absoluta das suas criaturas, porque quem estaria fora dessa condenação eterna, já que todos nós ferimos as leis divinas, né, já que todos nós, de modo mais intenso ou menos intenso, contrariamos as leis divinas, né? Então, o que a gente precisa para sempre já que o sempre às vezes é importante, o que a gente precisa para sempre é abandonar a ideia de eternidade das penas, né? As penas existem porque são, nós poderíamos dizer assim, porque não podem ser evitadas, né? Porque se elas não existissem, as criaturas se eternizariam no mal, né? Então o mal seria eterno se as penas não existissem. Mas uma vez que elas existem, elas próprias não são eternas. Exato. Então, deixa eu só fazer um comentáriozinho rapidinho, que eu acho que a diferença cronológica é quando bota aqui os deudos cristãos. Ou seja, então chegou um momento em que o Deus, aquele que era o terrível, foi substituído porque veio um Deus que colocou como norma o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Jesus veio nos mostrar Jesus isso. veio fazer a diferença. Jesus veio ser o divisor de águas. Tá. E até hoje mantém. Essa é a grande diferença. Bom, poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não consiste em fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se? Aí é que se encontra a verdade desse preceito: a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. E toma de livre-arbítrio. E aí o comentário é seu. Não, e aí é essa história. É o que a gente vem comentando. A partir da chegada de Jesus e com a mudança de paradigmas de ações e atos, e a possibilidade do amor sobreviver e acima de tudo, e aí é que conta a verdade do preceito de que a duração das penas depende dos esforços do culpado de se melhorar, porque ele tem a perspectiva, ele não tem uma eternidade de sofrimentos, ele tem a possibilidade de ter um tempo, um timing de sofrimento de acordo com a responsabilidade que ele passa a ter, e aí a partir daí mudar a sua conduta. Não só ele cumpre a pena, como ele muda o comportamento para diante. Ele deixa de pagar o crédito e passa a acumular o débito de possibilidades boas. E aí que ele coloca a verdade a cada um segundo suas obras. Ou seja, está o conceito básico do livre-arbítrio. O homem tem e pode e deve procurar se melhorar a cada minuto da sua vida. E a partir daí, acumulando o débito em bons sentimentos e boas ações, ele vai naturalmente reduzindo os créditos que deixou para trás. Acho que você inverteu o conceito. Esse negócio de matemática para Guilhermina. Ela botou como crédito que é débito e como débito que é crédito. Todo mundo entendeu. Aí a questão já é de contabilidade. Já é contabilidade. Aí contabilidade meu Deus do céu. Contabilidade é o problema. Está trocando o débito pelo haver. Mas a cada um conforme suas obras, o livre-arbítrio é quem mantém. Mesmo sem saber fazer conta. Deixa eu só fazer um comentário. Violência não, né? Exato. Não, só um comentarinho. Estamos vivendo um momento no mundo em que nós estamos tendo oportunidades infinitas de praticar o bem, de praticar a solidariedade, de praticar a empatia, de praticar aquilo que a gente já deveria ter como conceito natural de vida. Estamos sendo privilegiados de estar vivendo nesse momento, com o conhecimento que a doutrina nos traz e com as possibilidades que temos na mão.
Então, mesmo sem fazer conta, eu acho que está num bom momento. Não, nós temos hoje... O que importa é saber fazer o bem. Exatamente. Enormes. Exatamente. E, graças a Deus, é aquela história, temos que mudar para melhor. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista de valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós tecemos comentários a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Como sempre, estamos aqui reunidos Marta Batista, o Pablo na técnica e eu, para dar procedimento a este trabalho. Nós estamos aqui no último capítulo da coletânea de preces espíritas e hoje, mais precisamente, nós vamos fazer comentários para o item intitulado Prece, no caso, por uma criança que acaba de nascer. Então, nossa irmã Marta vai dar o seu pronunciamento a respeito do prefácio e das preces que Kardec recomenda para esta situação. Boa noite, Marta. Vamos nessa. Boa noite, Antônio, Pablo, amigos ouvintes. Vamos então observar o que Kardec nos chama a atenção para que percebamos a importância de fazermos uma prece para uma criança que acaba de nascer. Ele vai nos mostrar, evidenciando, alguns pontos importantes para que a gente saiba o porquê dessa prece. Que é interessante, Antônio? Um capítulo bastante extenso, mas que nem todas as situações de vida foram contempladas, Então, sempre fica na nossa mente, o porquê disso. Por que algumas, especificamente, foram contempladas e recomendadas que nunca deixássemos de fazer a prece? Então, é isso que a gente tem que observar no prefácio que Kardec coloca antes de cada prece, para que a gente perceba. E aqui, então, Kardec nos diz o seguinte: os espíritos só chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Aqueles que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita empreender uma existência que lhes deva fornecer um meio de se adiantarem, seja pela expiação de suas faltas passadas, a se realizar em meio a vicissitudes às quais estarão submetidos, seja realizando uma missão útil à humanidade. Então ele inicia dizendo o seguinte, chamando a atenção que nesse contexto, quando nasce uma criança, quando um espírito chega aqui na Terra para uma nova reencarnação, ele destaca que é importantíssimo. Tanto é que os espíritos só conseguem atingir e só chegam à perfeição depois de terem passado por provas na vida corporal. Então a gente percebe que a reencarnação é condição fundamental para a evolução. O espírito só atingirá aquele patamar que todos desejam de espíritos puros, espírito perfeito, se ele passar por uma fieira de reencarnações, ou seja, as provas
da vida corporal. Então, daí a gente vê que é fundamental para que o espírito seja evoluído, e ser evoluído é o quê? É ser feliz. Então, é fundamental a gente entender que para evoluir é necessária a reencarnação, e para ter a reencarnação é preciso que o espírito passe por várias provas. Isso ao longo de sucessivas reencarnações. Daí ser tão importante nós orarmos para aquele espírito que está chegando, para que ele tenha sucesso nas provas que ele vai passar. É tão importante isso, né? Nem sempre o espírito vai conseguir lograr êxito nas tarefas que ele possui aqui na Terra, porque muitas delas serão provas mais difíceis, provas que este espírito tem como fragilidade. Ora, aquelas questões que compõem, né, o contexto da nossa fragilidade, das nossas limitações, que a gente vem arrastando há tanto tempo, ao longo de tantas reencarnações seguidas, é lógico que esses quesitos serão os mais difíceis, os mais complexos. E para ajudá-lo, esse espírito, nós vamos então fazer o quê? Assim que ele chega, nós ficamos felizes pela sua chegada, né, do ponto de vista de que é uma criancinha, é aquele ser frágil, tão bonitinho, mas com uma visão espírita, a gente vai enxergar, além disso, algo mais. Nós vamos ver, através daquela criancinha, daquele ser frágil, um espírito que precisa progredir para ser feliz, né? Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos, mas é condição para ser feliz que você tenha sucesso nas provas. E, lógico, nós temos que orar, pedir a Deus para fortalecer aquele espírito, para quando ele se depare com algum tipo de prova que seja o seu calcanhar de Aquiles, ele então possa superar e conseguir ter êxito, né? E ele diz: seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual vieram a empregar o tempo que devem passar na Terra. Olha, existe aqui uma informação incrível, importantíssima. O adiantamento e a felicidade futuras desse espírito vai depender de como ele empregou o tempo que ele passou aqui na Terra. E nós, como ainda somos espíritos de terceira ordem, espíritos com um atraso considerável, nossa postura é de uma influência da matéria muito grande, muito intensa. E essa influência da matéria vai pautando os nossos caminhos e os nossos passos. Então, muitas vezes, nós vamos querer utilizar o tempo de que maneira? Né? Excetuando as horas de trabalho, porque a gente só sobrevive ganhando dinheiro e só ganha dinheiro trabalhando. Excetuando essas horas de trabalho, a gente quer ter horas constantes de lazer, de alegria. Mas aí é que reside o perigo, porque esse tempo acaba sendo um tempo inútil, desperdiçado. Ah, mas então a gente não pode ter tempo para a gente relaxar, para a gente curtir um pouco a vida? Claro que sim. O que a gente não pode é achar que nós estamos aqui para ganhar o dinheiro que vai sustentar tudo aquilo que nós queremos e precisamos, e, além desse tempo de trabalho, é só lazer. É isso que nós não podemos imaginar que a vida seja. É necessário que a gente tenha uma compreensão um pouco mais dilatada e entender que o tempo é fundamental para que nós o utilizemos fazendo o bem. E aí, para fazer o bem, é justamente diminuir a dificuldade, as angústias, os sofrimentos daqueles espíritos que caminham junto conosco nessa trilha evolutiva. E lógico, né, quando a gente para pensar, só basta a gente ligar a televisão ou abrir um jornal,
ou uma revista um pouco mais séria, que nós vamos perceber o nível de dificuldades que o planeta encontra, né? E que essas pessoas que estão aqui, esses espíritos como nós, mergulhados, né, na reencarnação no planeta, têm de dificuldades a serem superadas. Então, por isso, como a gente sabe que é muita dor para ser superada, precisa, logicamente, né, cada espírito com provas muito difíceis vão necessitar não só da sua força moral, que eles vão orar todos os dias pedindo, mas vão precisar também da prece de terceiros. E, lógico, para isso vão precisar também do amparo. Nós, quando passamos na rua e vemos pessoas com dificuldades, pessoas em situação de rua, nós não pensamos logo o que podemos fazer para ajudar aquelas pessoas, sobretudo quando o tempo é inverno, né? A estação é de inverno, a gente pensa logo, meu Deus, temos que separar umas cobertas, algumas roupas que a gente não usa, quentes, né? E até mesmo se a gente puder comprar aqueles cobertores mais acessíveis, para que a gente vá distribuir, porque essas pessoas estão muito carentes. E se a gente esperar que só o governo o faça, vai ficar complicado, porque a gente sabe que eles não vão dar conta. É necessária a nossa participação também, a participação de cada um. Então, nós entendermos essa questão é entender que precisamos dar mais de nós para aqueles que passam por dificuldades, assim como nós desejamos que quando nós passamos por alguma dificuldade, que alguém faça por nós também, que alguém venha nos auxiliar. Então é fundamental que a gente entenda isso. Fazer o bem é utilizar o nosso tempo da forma mais útil possível. E ele segue dizendo, a responsabilidade de guiar seus primeiros passos e de encaminhá-los para o bem é confiada a seus pais, que respondem diante de Deus pela maneira como cumpriram o seu mandato. Para lhes facilitar o desempenho da missão, Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza. Como íamos dizendo, vimos o prefácio, Kardec nos forneceu algumas informações fundamentais para que a gente entenda a importância de orar por uma criança que acaba de nascer, e agora então ele nos oferece 3 modelos de prece, sendo que um deles, o primeiro, que vamos ler agora, é a prece para ser dita pelos pais. Então os pais acabaram de ter um filhinho e vão orar, pedindo a Deus por esse espírito que está ali encarnado nesse espírito. E ele nos diz, Espírito que encarnaste no corpo de nosso filho, sê bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que o enviaste, sê bendito. Então ele inicia a prece louvando a Deus e também agradecendo a Deus e falando direto com o espírito que encarnou no corpo, que é o corpo do seu filho. Ele dá boas-vindas ao espírito. Dá boas-vindas e louva a Deus. E segue. É um depósito que nos é confiado e do qual teremos que prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigada, meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, nossa obrigação é ajudá-lo a progredir no caminho do bem, com os nossos conselhos e os nossos exemplos. Se ele cair em erro por nossa culpa, responderemos por isso diante de ti, por não termos cumprido nossa missão para com ele. Olha só que interessante. Primeiro ele fala, ele se dirige ao espírito, agradece a Deus e fala para Deus, se esse espírito que tu me confiastes é um espírito da nova geração, ou seja, aquela que está lá em A Gênese, né, quando Kardec nos fala sobre a nova geração, que são aqueles espíritos que têm um perfil de moralidade já bastante avançado, já bem de acordo com esse
esse estágio que nós vamos vivenciar de regeneração, em que está sendo dado o andamento, né, de transformação no planeta, que, se for um espírito dessa categoria, muito obrigada, né, que vai ajudar a povoar a Terra de uma forma positiva e vai retirar, né, essa condição tão densa do planeta com espíritos ainda tão atrasados de terceira ordem. Agora ele diz, mas se não é um espírito da nova geração, se é uma alma imperfeita, a nossa obrigação é ajudá-lo. E como é que nós vamos ajudar esse espírito? Já começa pela questão de você ter ou não o entendimento acerca da doutrina. Se você é de outro segmento religioso, tudo bem, mas geralmente quando você se depara com essas orientações aqui do Evangelho, você é espírita. E você, então, tem consciência de que receber um filho é muito mais do que receber um corpinho de um espírito frágil. É você receber um espírito que tem profundas dificuldades, porque o planeta é de dificuldades, e cabe a você, como pai, como mãe, reencaminhar esse espírito, reconduzi-lo para que ele deixe de ser tão imperfeito e progrida e caminhe em direção ao progresso. Agora ele diz, se ele cair pelo nosso erro, por nossa culpa, ou seja, porque nós não orientamos o suficiente, não conduzimos o espírito para um processo de evangelização, né? Se nós acreditamos na doutrina, se somos espíritas, por que não levá-los para a evangelização? E ele diz que é importante que a gente tenha essa consciência de que há essa possibilidade do espírito passar por provas, de um modo geral, provas sempre, porque o planeta é de expiações e provas, mas muitas vezes provas dificílimas. Então nós pedimos que o espírito tenha força e que aqueles espíritos que são o perfil dos espíritos aqui na Terra, né, e em volta da Terra, os espíritos desencarnados, espíritos com predominância no mal, que eles não influam e não induzam o nosso filho, que é um espírito também, para que ele então resista a essas más sugestões. E tenha coragem, né, caso ele enfrente uma prova difícil, para passar por ela. Então, essa é a prece que os pais devem fazer para o filho que acabou de nascer. E agora, as outras duas preces são preces de uma forma mais ampla. Prece que você faz para qualquer criança que acabou de nascer. Meu Deus, tu me confiaste a sorte de um dos teus espíritos. Faze que eu seja digno da tarefa que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Aclara a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde logo as tendências daquele que eu devo preparar para alcançar a tua paz. É muito interessante também, porque muitas vezes nós, como pais, nós não conseguimos, não queremos, nos recusamos a ver os erros dos nossos filhos. E aí fica difícil, porque se você não percebe o erro, né, porque não quer ver, e você não repara esse erro e não reencaminha o espírito, ele vai cada vez errar mais e vai aprofundar esse erro. Então, pedir a Deus, né, agradecer a Deus que ele o confiou a ti, aquele espírito, e também para que ele, então, aclare a nossa inteligência, para que a gente tenha o discernimento de perceber. Numa outra prece ele diz, boníssimo Deus, já que permitiste ao espírito desta criança vir novamente sofrer as provas terrestres destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe a luz a fim de que ele aprenda a te conhecer, a te amar e te adorar. Faze pelo teu poder que essa alma se regenere na fonte das tuas divinas instruções, que sob a égide do seu anjo guardião, sua inteligência cresça, se desenvolva e o faça desejar aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que o esclareça entre as dificuldades da vida.
que ele saiba, enfim, apreciar toda a grandeza do teu amor, que nos submete a provas para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a que confiaste essa alma, que ela possa compreender a importância da sua missão e fazer germinar nesta criança as boas sementes até o dia em que poderá, por suas próprias aspirações, se elevar a ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender a esta humilde prece em nome e pelos méritos daquele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Então, nessa prece, por uma criança que está nascendo, não diz respeito propriamente ao pai ou à mãe, mas sim que você sabe, um sobrinho, ou até mesmo filho do vizinho, né, que está nascendo, você então pede de uma forma mais ampla, mais genérica, que essa criança, esse espírito, receba, seja receptivo às tuas orientações, ou seja, as orientações dos pais e também e sobretudo as influências divinas, para que ele então tenha uma reencarnação de êxito e consiga cada vez mais se encaminhar, como ele diz aqui, para perto de Deus. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. É um momento muito importante, né? Não só dos pais, mas acho principalmente para o reencarnante. E é interessante que você chamou atenção no começo, né? As preces aqui são para momentos específicos da nossa vida aqui, né? Então, Kardec selecionou os momentos, e este realmente é um momento muito importante, porque ele aqui no prefácio, e tanto nas preces que ele sugere, ele ressalta, vamos dizer assim, a tarefa dos pais ao receber esta criança. E que, vamos supor, essa criança depois, quando também for pai ou mãe, vai receber outras crianças. Parece aquela corrida que você troca o bastão, né, de revezamento. De revezamento. Então, vai sendo criado este elo entre as pessoas, né? Bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto. Então, uma sequência de gerações, e que se todos tiverem um hábito de seguir isso que está sugerido aqui, ao receber uma criança, e assim todos forem fazendo, você vai criar, vamos dizer assim, uma corrente do bem. Você vai criar uma corrente do bem, que é a proposta nossa aqui. Por isso que ele nos remete aqui a ver o capítulo 14, item 9, que é aquele que trata do honrar pai e mãe, que fala dos laços de família entre pais e filhos. E isso é uma coisa que a gente sente, porque instintivamente nós temos laços consanguíneos que nos geram um amor, um carinho pela pessoa que faz parte do nosso grupo familiar. Mas é importante levar isso pelo raciocínio que ele está propondo aqui, não é? O recebimento dessa criança é um compromisso que você faz com a espiritualidade. Tudo bem, eu vou receber, então do jeito que vier eu vou aceitar e vou fazer o meu melhor. Agora, se ele por acaso se desviar ou coisa parecida por minha culpa, eu vou assumir a responsabilidade disso. E eu penso assim, se todos os pais e mães tivessem essa responsabilidade ao receber uma criança que ele está propondo aqui, eu acho que metade dos problemas que nós temos aqui na nossa sociedade não existiriam. Com toda sinceridade, não estou falando isso assim optimisticamente, não. Eu acho que seria real isso. Se as pessoas encarassem realmente a responsabilidade, não só da beleza do nenenzinho, aquela curtição, mas é uma responsabilidade que você tem. Você recebeu 0 quilômetro. É você que vai fazer aquele reloginho andar. Então, que você faça de jeito que ele só caminhe para o lado certo. É a sua responsabilidade. Eu acho importante esse chamado de atenção aqui que Kardec nos propõe. Mas nosso irmão aqui já está nos avisando que o tempo está terminando. E vamos então ficando hoje por aqui, Marta, desejando a todos os nossos amigos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.